is the moment. Coloque o seu protetor bucal. Deixa eu baixar aqui. Assistindo o jogo do Corinthians. Já começamos bem o dia, já ganhando. Começamos o primeiro tempo já ganhando do São Paulo, 2-1. Final da Copinha, hoje é dia 25 de janeiro. E aí, galera, beleza? Tá meio claro ali, mas tá tudo bem. Ali, ó, a lojinha da Boom. Opa, Câncio tá aqui, claro. Muito bem. Hoje damos início aí a um novo começo, né? Uma nova empreitada. E eu acho que eu resolvi voltar a gravar os vídeos pro canal, né, do Comitê TV. E eu acho que hoje é um dia legal para recomeçar, tá? Esse novo caminho. Ó, a vassourinha ali tava varrendo ali, ó, sujeirinha. Seguinte, a Toshinkai, ela voltou a ter um desenvolvimento muito legal, né? O trabalho do Guga lá em Santa Catarina está sendo muito bem realizado, do Marcelo lá no Rio Grande do Sul, né, em Viamão, né? O nosso trabalho aqui está recomeçando novamente. Todo mundo sabe, por opção, desde a pandemia eu resolvi não mais dar aula, fui atrás de fazer outras coisas. Eu tinha realmente, de verdade, eu tinha desanimado com a luta, por todas as minhas lesões, todos os meus machucados. Para quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu fiz muitas lutas, então eu sempre tive muita lesão. Na época que eu competia, a gente tinha... Deixa eu baixar aqui, né? Até por pouco acesso a treinamentos mais avançados, a recuperação, né? Então, os treinos realmente eram muito puxados, eu sempre tive muita lesão. E então era joelho, era coluna, costela, minha mão, enfim, cotovelo, ombro. Esse ombro meu tá destruído, né? Então eu resolvi ficar um bom tempo afastado das aulas, da parte competitiva, da parte educacional. Nunca me afastei 100%, na verdade, isso é verdade, nunca me afastei 100%. Porém, assim, com a mão na massa mesmo, eu tinha resolvido dar uma segurada. Hoje é um dia muito especial para mim, né? Eu tô voltando a dar aula, né? Nosso treino inaugural vai ser daqui a pouquinho, aí às 2h30 da tarde. É um projeto social, tá? Um projeto social que eu acredito de verdade que pode dar muito bom por mim, né? Pela organização, pelos envolvidos, tá? É um trabalho em conjunto com a Secretaria de Esportes aqui da cidade de Campinas. É um projeto em conjunto com o pessoal ali do Tancredão, né? E eu vou gravar ali também, vou fazer vários vídeos ali, vou tentar trazer essa coisa da social media, que eu gosto muito, né? Para quem não sabe, eu trabalho há bastante tempo com marketing digital. Desde 2019 eu trabalho com marketing digital e até hoje, né? Eu tenho uma loja de roupas online, que na verdade eu também parei de atender outras pessoas, faço só o trabalho para a marca mesmo, né? Para os meus produtos, para os meus serviços, né? Estou em preparação, né? Daqui a alguns dias eu vou trazer uma novidade aí, né? Algo que vai ser muito importante para mim, né? Muito importante para mim. E eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui, tá certo? Mas é isso, só dizendo que daqui a pouquinho vou almoçar, né? Ainda tá no intervalo do jogo do Corinthians aqui com o São Paulo, na Copinha. Só lembrando, o Corinthians tá ganhando. Almoçar, preparar o almoço, almoçar, pegar minha armadura, pegar meus filhos, que eles também vão, e esperar o Flavião chegar aí e a gente vai junto pra lá. Beleza? Então até daqui a pouco. O cara pega, manda mensagem pra mim e fala assim, ó. Meio-dia. Tô acabando o meu treino. Fica aqui desse lado aqui, ó. Fica aqui desse lado. Tô acabando o meu treino, só vou em casa tomar um banho, almoçar e já tô aí. Eu falei, eu preciso estar lá 1h30. Eu preciso estar lá 2 horas. Não, 1h30 eu tô aí. É 2 horas agora. Acabou de me pegar. Vou falar o quê? Olha lá. Olha lá. Widman.
Aqui, ó, você vai entrar aqui. Não, ali, Flávio, não aqui, Flávio, ali, Flávio. Vai aqui mesmo, vai. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é um perigo, caramba. Isso aqui é um perigo, vocês não têm noção. Dá meio gato aqui, aqui vai ali, ó. Aqui, vai aqui, ó. Gente, vocês não têm noção, o perigo, eu tô achando que isso aqui é um sequestro. Cuidado, ó, existência de vias preferenciais, tá? Gente, vocês não têm noção. Oi, mano, diz aí. Sensei, eu sou obediente. Tu entra aqui, eu entrei, cara. Jesus, velho. Não, eu tenho que falar. O que é, Flávio? Nada, eu vou treinar. O cara olha pra mim e fala que não vai treinar. Tá bom. Não, você vai parar atrás desse carro aqui, ó. Mas fica parado porque tem um semáforo ali. O cara olha pra mim e fala que não vai treinar. Que não vai treinar porque tá a perninha machucada. Vai. Aham.